Em Hollywood, se você não está sob os holofotes, é rapidamente esquecido. É por isso que é chamado de show business. Muitos atores talentosos que estavam prestes a se tornarem estrelas desapareceram na obscuridade. Hoje, exploraremos as histórias de 30 estrelas icônicas da velha Hollywood, que passaram de serem o assunto da cidade a desaparecerem dos holofotes em apenas alguns anos. Evelyn Brent. Evelyn Brent foi uma atriz americana cuja carreira abrangeu tanto a era do cinema mudo quanto a do início do cinema sonoro. Nascida em 20 de outubro de 1901 em Tampa, Flórida, ela começou sua carreira de atriz no início dos anos 1920. Conhecida por sua presença marcante na tela e sua habilidade em interpretar personagens fortes e complexos, ela se tornou uma figura popular em filmes de gangster. Um de seus papéis mais notáveis no início da carreira foi em Underworld, 1927, um filme marcante que ajudou a estabelecer o gênero de gangster. Sua atuação em The Last Command, 1928, onde contracenou com Emil Jennings, consolidou ainda mais seu status como protagonista durante a era do cinema mudo. À medida que a indústria cinematográfica passou para o som, a carreira de Evelyn Brent começou a declinar, em parte devido às mudanças nos gostos do público e à sua aparência envelhecida. Apesar disso, ela continuou a trabalhar em filmes B e em papéis secundários nas décadas de 1930 e 1940. Ela fez sua última aparição no cinema em The Girl from Jones Beach, 1949. Ao longo de sua carreira, Brent apareceu em mais de 60 filmes. Embora tenha permanecido uma figura um tanto esquecida na história de Hollywood, ela faleceu em 4 de junho de 1975, aos 73 anos de idade. George Bancroft. George Bancroft foi uma figura proeminente em Hollywood durante a era do cinema mudo, conhecido por seus papéis de durão tanto em dramas criminais quanto em filmes de ação. Nascido em 30 de setembro de 1882 na Filadélfia, Bancroft fez sua estreia no cinema em 1915 e rapidamente se tornou conhecido por sua presença marcante. Ele alcançou a fama com papéis em The Docks of New York, 1928, onde sua interpretação de um estivador foi amplamente elogiada. As atuações de Bancroft em filmes como Thunder on the Hill, 1951, fizeram dele um ator versátil, igualmente confortável em filmes dramáticos e cheios de ação. À medida que a indústria cinematográfica mudou para os filmes falados, a carreira de Bancroft sofreu, pois sua voz não se adequava aos papéis de protagonista que ele antes interpretava. No final da década de 1930 e ao longo dos anos 40, ele foi relegado a papéis secundários. No entanto, ele permaneceu um ator bem considerado, frequentemente escalado para papéis onde sua forte presença podia se destacar, mesmo em partes menores. Bancroft apareceu em mais de 100 filmes ao longo de uma carreira que se estendeu por 4 décadas. Ele morreu no dia 2 de outubro de 1965, aos 83 anos, sua outrora proeminente carreira, ofuscada pelas mudanças de demandas de Hollywood. Eric Blore. Eric Blore era um ator inglês de personagens conhecido por seu timing cômico e distintivo humor britânico. Nascido em 23 de dezembro de 1887 em Londres, Blore tornou-se uma presença constante em Hollywood na década de 1930, atuando em uma variedade de papéis, muitas vezes como um cavalheiro meticuloso, mas cativante. Suas atuações em filmes de Fred Astaire e Ginger Rogers, como The Gay Divorcee, 1934, e Top Hat, 1935, destacaram seu impecável timing cômico. Blore era conhecido por tornar memoráveis até os menores papéis, frequentemente roubando cenas com seu humor seco e entrega impecável. Blore frequentemente era escalado como mordomo, um servo snob ou uma figura da alta sociedade, tornando suas interpretações tanto hilariantes quanto memoráveis. Apesar do seu sucesso, a carreira de Blore foi relativamente curta, em comparação com outras estrelas da sua época, e ele se tornou menos ativo em filmes nos anos 1940. Ele fez sua última aparição em A Beira do Abismo, 1946. Blore faleceu em 11 de março de 1959, aos 71 anos. Embora ele possa não ter alcançado o nível de estrelato de alguns de seus contemporâneos, suas contribuições para o cenário cômico de Hollywood permanecem notáveis. George Zucco. George Zucco foi um ator nascido na Grã-Bretanha, mais conhecido por seus papéis em filmes de terror e mistério durante a Era de Ouro de Hollywood. Nascido em 11 de janeiro de 1886 em Londres, a carreira de Zucco durou mais de 3 décadas, com foco em interpretar vilões sinistros ou personagens excêntricos. Seus papéis mais famosos incluem sua interpretação do antagonista em The Mummy's Hand, 1940, e The Cat and the Canary, 1939, onde sua presença marcante e habilidade de evocar suspense fizeram dele uma figura icônica do cinema de terror clássico. Zucco apareceu em mais de 100 filmes, com muitos de seus papéis
vindo nos gêneros de horror e aventura. Embora fosse um ator de personagens talentoso, sua fama permaneceu amplamente restrita a filmes de gênero, o que limitou suas oportunidades de reconhecimento mais amplo. Apesar de seu vasto trabalho, Zuko nunca alcançou o mesmo nível de fama que alguns de seus contemporâneos. Ele continuou a atuar em filmes e na televisão até sua morte por câncer, em 27 de maio de 1960, aos 74 anos. Seu legado vive nos filmes de gênero que ajudou a definir. Virginia Wilder. Virginia Wilder foi uma popular estrela mirim na década de 1930, conhecida por seu talento e voz distinta. Nascida em 21 de março de 1927 em Los Angeles, Califórnia, Wilder fez sua estreia no cinema aos 6 anos de idade e rapidamente ficou conhecida por seus papéis em filmes como Núpcias de Escândalo, 1940, e Uma Noite na Ópera, 1935, nos quais ela se destacou ao lado de lendas da comédia como os Irmãos Marx. Sua capacidade de entregar diálogos afiados e seu charme natural a destacaram na sua era. À medida que envelhecia, Wilder teve dificuldade em fazer a transição para papéis adultos, e sua carreira começou a desaparecer. Apesar de seu sucesso inicial, ela se viu superada por novos talentos e acabou se aposentando da atuação aos 21 anos de idade. Wilder fez apenas alguns filmes como adulta, com seu último papel creditado em The Bride Wore Boots, 1946. Ela faleceu de insuficiência cardíaca em 1º de julho de 1968, aos 41 anos. Suas contribuições para o cinema, especialmente como uma talentosa estrela mirim, permanecem uma parte importante da era dourada de Hollywood. Jack Carson. Jack Carson era um ator versátil conhecido por seu charme caloroso e timing cômico. Nascido em 27 de outubro de 1910 em Carman, Manitoba, Canadá, Carson começou sua carreira no início dos anos 1930 e rapidamente se tornou uma presença constante em papéis cômicos e de apoio. Ele era particularmente conhecido por suas aparições em filmes como Almas em Suplício, 1945, e Esse Mundo é um Hospício, 1944, onde seu personagem comum e seu impecável timing cômico o tornaram um favorito do público. A habilidade de Carson de trazer tanto humor quanto emoção para seus papéis permitiu que ele se destacasse nas lotadas fileiras de atores coadjuvantes de Hollywood. Apesar do seu sucesso, a carreira de Carson gradualmente declinou nos anos 50, à medida que a indústria cinematográfica começou a se concentrar em novas estrelas e tendências. Ele continuou a trabalhar na televisão e no cinema, mas nunca recuperou o nível de estrelato que havia desfrutado anteriormente. Ao longo de sua carreira, Carson apareceu em mais de 70 filmes e programas de televisão. Ele faleceu em 2 de janeiro de 1963, aos 52 anos, após uma luta contra o câncer de estômago. Seu legado como um dos grandes atores coadjuvantes de Hollywood perdura. Paul Mooney. Paul Mooney era um ator conhecido por sua notável capacidade de desaparecer em seus papéis, abrindo caminho para a atuação de método em Hollywood. Nascido em 22 de setembro de 1895 em Chicago, Illinois, a carreira de Mooney abrangeu tanto a era do cinema mudo quanto a do cinema sonoro. Ele ganhou um prêmio da Academia por sua interpretação de Louis Pasteur em A História de Louis Pasteur, 1936, demonstrando seu talento para a transformação dramática. Mooney foi celebrado por sua dedicação ao trabalho de personagem, com papéis em filmes como A Vida de Emile Zola, 1937, e Scarface, 1932, onde interpretou personagens complexos e multidimensionais. O compromisso de Mooney com seu ofício levou-o a ser considerado um dos atores mais talentosos de seu tempo. No entanto, apesar do seu sucesso, a sua carreira começou a desacelerar na década de 1940, à medida que Hollywood começou a adotar um estilo de atuação mais moderno. Depois de deixar Hollywood por um tempo, Mooney fez aparições esporádicas em filmes e televisão. Ele se aposentou da atuação em 1961 e faleceu em 25 de agosto de 1967, aos 71 anos, deixando um legado como um ator pioneiro do método. Robert Donat. Robert Donat foi um ator britânico cuja carreira abrangeu tanto o teatro quanto o cinema. Nascido em 18 de março de 1905 em Manchester, Inglaterra, Donat alcançou fama internacional por sua interpretação do papel principal, em Adeus, Mr. Chips, 1939, que lhe rendeu um prêmio da Academia de Melhor Ator. Sua capacidade de trazer uma profundidade profunda aos personagens em filmes como Os 39 Degraus, 1935, e O Conde de Monte Cristo, 1934, o estabeleceu como um dos principais atores de Hollywood nas décadas de 1930 e 1940. Apesar do seu sucesso inicial, a carreira de Donat foi prejudicada por problemas de saúde, incluindo asma crônica, que frequentemente limitava sua capacidade
pronto para assumir papéis consistentes. Seus problemas de saúde, combinados com a paisagem em mudança de Hollywood, contribuíram para um declínio em sua carreira por volta dos anos 1950. Donati continuou a atuar em filmes e televisão, mas nunca recuperou o mesmo nível de destaque. Ele faleceu no dia 9 de junho de 1958, aos 53 anos, deixando um legado como um dos melhores atores do cinema britânico. Richard Arlen. Richard Arlen foi um ator americano que deixou sua marca em Hollywood, nas eras do cinema mudo e início do cinema sonoro. Nascido em 1º de setembro de 1899, em Nova York, Arlen começou sua carreira como dublê antes de se dedicar à atuação. Ele ganhou fama por seu papel em Wings, de 1927. O primeiro filme a ganhar o Oscar de melhor filme, o que marcou o auge de sua carreira. Sua boa aparência robusta e constituição atlética o tornaram perfeito para filmes de ação e papéis de aventura durante as décadas de 1920 e 1930. Apesar do sucesso de Wings, a carreira de Arlen começou a declinar à medida que a indústria cinematográfica fazia a transição para os filmes falados. Enquanto ele permaneceu ativo no cinema ao longo das décadas de 1930 e 1940, seus papéis se tornaram menos proeminentes, e ele foi eventualmente relegado a papéis coadjuvantes. Arlen apareceu em mais de 100 filmes, mas à medida que os anos passaram, sua estrela se apagou. Ele faleceu em 31 de março de 1976, aos 76 anos, após uma carreira que viu a ascensão e queda de uma estrela outrora proeminente. Faye Bainter. Faye Bainter foi uma atriz americana que alcançou a aclamação da crítica nos anos 1930, particularmente por suas atuações em papéis dramáticos. Nascida em 7 de dezembro de 1893 em Los Angeles, Bainter começou sua carreira no teatro antes de se destacar no cinema. Ela ganhou um Oscar de melhor atriz coadjuvante por seu papel em Jezebel, 1938, no qual interpretou uma mulher sulista determinada, uma atuação que mostrou sua profundidade como atriz. Sua interpretação em The Children's Hour, 1934, também foi altamente elogiada, solidificando ainda mais seu status como uma das principais atrizes de Hollywood. Apesar do seu sucesso, a carreira de Bainter começou a desacelerar nos anos 40, à medida que Hollywood se voltava para diferentes tipos de papéis e estrelas. Embora ela tenha permanecido ativa em filmes e televisão, sua fama nunca atingiu o auge dos primeiros anos, e ela foi frequentemente escalada para papéis coadjuvantes. Ela apareceu em mais de 40 filmes ao longo de sua carreira. Faye Bainter morreu em 16 de abril de 1968, aos 74 anos de idade, deixando um legado como uma das melhores atrizes coadjuvantes de Hollywood. Margaret Lindsay. Margaret Lindsay foi uma atriz americana conhecida por seus papéis, tanto em dramas clássicos quanto em filmes de época. Nascida em 19 de dezembro de 1910 em Toledo, Ohio, Lindsay começou sua carreira no início dos anos 30 e rapidamente ganhou reputação por interpretar mulheres de espírito forte. Ela apareceu em filmes populares como Jezebel, 1938, onde contracenou com Bette Davis, e The House of the Seven Gables, 1937, demonstrando sua versatilidade. As interpretações refinadas e elegantes de Lindsay lhe renderam reconhecimento, mas sua carreira nunca alcançou os patamares de algumas de suas contemporâneas. Apesar de ser uma atriz habilidosa, a carreira de Lindsay estagnou na década de 40, à medida que o sistema dos estúdios de Hollywood mudou e os gostos se alteraram. No final da década de 1940, ela havia passado para papéis de apoio, que muitas vezes eram ofuscados pelo surgimento de estrelas mais jovens. A última aparição de Lindsay no cinema foi em The Big Cat, 1949. Ela faleceu em 9 de maio de 1981, aos 70 anos de idade. Embora ela possa ter desaparecido da memória do público, suas contribuições para o cinema clássico de Hollywood continuam significativas para aqueles que apreciam suas atuações. Marion Davies. Marion Davies foi uma grande estrela durante a era do cinema mudo em Hollywood, conhecida por seu timing cômico e beleza. Nascida em 3 de janeiro de 1897, na cidade de Nova York, Davies alcançou a fama na década de 1920, inicialmente como showgirl no Ziegler Follies, antes de chegar às telas. Ela era mais conhecida por seus papéis em filmes como Show People, de 1928, The Patsy, de 1928, e Beverly of Graustark, de 1926, onde demonstrou seus talentos cômicos. Suas performances eram frequentemente leves, cheias de charme, e exploravam seus pontos fortes como uma presença animada e envolvente na tela. No entanto, apesar de sua popularidade, a carreira de Davies sofreu devido ao seu relacionamento pessoal com o magnata da mídia, William Randolph Hearst. Ela muitas vezes era estereotipada em papéis que não mostravam totalmente sua gama, o que, em última análise, limitou seu potencial como protagonista em filmes mais sérios.
Embora ela tenha tentado fazer a transição para os filmes falados, sua carreira foi ultrapassada pela nova geração de estrelas nos anos de 1930. Davis aposentou-se no início dos anos de 1930 e passou seus últimos anos em relativa obscuridade, falecendo em 22 de setembro de 1961, aos 64 anos de idade. Bruce Cabot. Bruce Cabot foi um ator americano mais conhecido por seu papel no icônico filme King Kong, de 1933, onde interpretou o heróico marinheiro Jack Driscoll. Nascido em 20 de dezembro de 1904, em Carlsbad, Novo México, a boa aparência robusta de Cabot e sua forte presença fizeram dele um encaixe natural para filmes de ação e aventura nas décadas de 1930 e 1940. Sua carreira inicial foi marcada por papéis principais em filmes como Os Conquistadores, 1932, e A Mão da Múmia, 1940. Apesar de seu sucesso inicial, Cabot teve dificuldades para se firmar como protagonista conforme a década de 1940 avançava. Na década de 1950, sua carreira passou para papéis secundários em filmes B e televisão. Suas aparições em filmes tornaram-se menos frequentes, embora ele tenha continuado trabalhando tanto em filmes quanto na televisão ao longo da década de 1960. Cabot apareceu em mais de 80 filmes ao longo de sua carreira, mas foi, em última análise, ofuscado por novas estrelas no cenário em mudança de Hollywood. Ele faleceu em 3 de maio de 1972, aos 67 anos, deixando um legado como protagonista nos primeiros dias do cinema de Hollywood. Marie Windsor. Marie Windsor era uma atriz americana frequentemente chamada de Rainha dos B-Movies. Nascida em 11 de dezembro de 1919 em St. Louis, Missouri, Windsor deixou sua marca nas décadas de 1940 e 1950 com sua distinta combinação de beleza e força. Ela é mais conhecida por seus papéis em clássicos do film noir, como The Narrow Margin, de 1952, e The Killing, de 1956, onde interpretou mulheres duras e assertivas. As atuações intensas de Windsor ajudaram-na a se estabelecer como uma figura importante na era pós-guerra de Hollywood. Apesar do seu sucesso nos gêneros noir e faroeste, a carreira de Windsor era frequentemente confinada a filmes B, o que a impediu de alcançar uma fama mais ampla. Ela apareceu em mais de 50 filmes, mas sua carreira começou a desacelerar na década de 1960, à medida que a indústria cinematográfica se voltava para novas estrelas e diferentes tipos de papéis. Windsor continuou a trabalhar na televisão e no cinema, mas nunca alcançou o nível de estrelato que uma vez teve. Ela faleceu em 10 de janeiro de 2000, aos 80 anos, deixando um impacto duradouro nos filmes de gênero que ajudou a definir. Margaret Sullivan. Margaret Sullivan foi uma atriz americana cuja beleza e profundidade emocional cativaram o público nas décadas de 1930 e 1940. Nascida em 21 de maio de 1909 em Norfolk, Virgínia, Sullivan tornou-se conhecida por seus papéis em filmes como The Shopworn Angel, 1938, e Three Comrades, 1938. Seu estilo de atuação delicado e expressivo lhe rendeu reconhecimento como uma das estrelas mais promissoras da época. Apesar do seu sucesso inicial e aclamação da crítica, a carreira de Sullivan foi marcada por lutas pessoais, incluindo vários casamentos fracassados e problemas de saúde. Sua frágil persona na tela parecia espelhar seus desafios da vida real, e no final da década de 1940, sua carreira começou a desacelerar. A última aparição de Sullivan no cinema foi em O Grande Pecador, 1949, após o que ela se aposentou da atuação para se concentrar na família. Tragicamente, a vida de Sullivan foi interrompida quando ela morreu de overdose de pílulas para dormir em 1º de janeiro de 1960, aos 50 anos de idade. Apesar de sua carreira relativamente curta, Sullivan continua a ser lembrada por suas performances poderosas e emotivas na era de ouro de Hollywood. Chico Marx. Chico Marx, nascido Leonard Marx em 22 de março de 1887, na cidade de Nova York, foi um membro vital dos irmãos Marx, conhecido por seu tempo cômico e talento musical. Ele fez sua primeira aparição ao lado de seus irmãos Groucho, Harpo e Zeppo, no vaudeville, antes de fazer a transição para o cinema, onde se tornou famoso por seus papéis em comédias clássicas como Duck Soup, 1933, e A Night at the Opera, 1935. Conhecido por seu sotaque italiano, suas habilidades ao piano e sua capacidade de entregar humor pastelão, Chico foi uma parte essencial do sucesso dos irmãos Marx. Apesar de sua popularidade, a carreira de Chico após os irmãos Marx foi menos bem-sucedida. A popularidade do grupo diminuiu após seu auge nos anos 30, e Chico achou difícil fazer a transição para papéis mais sérios. Ele apareceu em alguns filmes após a separação dos irmãos Marx, mas nenhum alcançou o mesmo nível de fama. Chico continuou a trabalhar no rádio e na televisão até sua morte.
Ele faleceu em 11 de outubro de 1961, aos 74 anos. Embora muitas vezes ofuscado por seus irmãos, as suas contribuições para a comédia e a história do cinema permanecem uma parte importante do legado de Hollywood. Joan Bennett. Joan Bennett foi uma atriz americana cuja carreira durou 4 décadas, dos anos 1930 aos anos 1970. Nascida em 27 de fevereiro de 1910 em Palisades Park, Nova Jersey, Bennett começou sua carreira em filmes mudos, mas foi sua transição para filmes falados que a tornou uma estrela. Ela ficou conhecida por seus papéis versáteis em filmes como A Casa das Sete Torres, 1940, e Sombras da Noite, 1966 a 1971, uma novela gótica que se tornou um clássico cult. Apesar dos seus sucessos iniciais, a carreira de Bennett foi afetada por um escândalo na década de 1950, após um divórcio amplamente divulgado. O escândalo fez com que ela perdesse parte de sua popularidade e ela não foi mais escalada para papéis principais. Bennett reinventou-se na década de 1960 com um sucesso na televisão, mas nunca recuperou o status de alto perfil que teve no auge. Ao longo de sua carreira, ela apareceu em mais de 70 filmes e programas de televisão. Joan Bennett faleceu em 7 de dezembro de 1990, aos 80 anos, deixando uma marca significativa tanto no cinema quanto na televisão. Teresa Wright. Teresa Wright foi uma atriz americana conhecida por suas performances excepcionais em papéis dramáticos e românticos durante a Era de Ouro de Hollywood. Nascida em 27 de outubro de 1918 na cidade de Nova York, Wright tornou-se uma estrela após suas atuações marcantes em filmes como Mrs. Miniver, de 1942, que lhe rendeu um Oscar de melhor atriz coadjuvante, e The Best Years of Our Lives, de 1946. O talento de Wright para interpretar personagens inteligentes e sensíveis lhe rendeu reconhecimento como uma das atrizes mais promissoras da época. No entanto, na década de 1950, a carreira de Wright começou a desacelerar, à medida que ela se via cada vez mais relegada a papéis coadjuvantes. Embora ela continuasse a ser uma atriz talentosa, sua fama diminuiu com as mudanças de Hollywood, e suas aparições se tornaram menos frequentes na década de 1960 e além. O papel final de Wright no cinema foi em O Grande Gatsby, 1974. Ela faleceu no dia 6 de março de 2005 aos 86 anos. Apesar de sua posterior obscuridade, o legado de Wright como atriz talentosa que deixou um impacto duradouro na Era de Ouro de Hollywood perdura. Dolores del Rio. Dolores del Rio foi uma atriz mexicana pioneira que se tornou uma das primeiras estrelas latinas de Hollywood. Nascida em 3 de agosto de 1904 em Durango, México, ela alcançou a fama durante a era do cinema mudo com sua beleza deslumbrante e presença exótica. Os primeiros papéis de Del Rio em filmes como Ramona, 1928, e Flying Down to Rio, 1933, a tornaram uma sensação internacional, e ela rapidamente se tornou uma das atrizes mais procuradas em Hollywood. Ela frequentemente era escalada para papéis que destacavam sua herança latina, o que a tornou uma das primeiras grandes estrelas mexicanas na indústria cinematográfica americana. No entanto, à medida que os anos 1930 progrediram, sua carreira desacelerou com o advento dos filmes sonoros, que às vezes limitavam suas oportunidades. Ela teve dificuldade em encontrar papéis principais em Hollywood durante a ascensão do sistema de estúdios e o aumento dos estereótipos raciais relacionados à sua etnia. Del Rio voltou ao México, onde encontrou maior sucesso nas décadas de 1940 e 1950, aparecendo em vários filmes de sucesso. Ela continuou atuando até as décadas de 1960 e 1970, antes de se aposentar. Dolores del Rio faleceu em 11 de abril de 1983 aos 78 anos, deixando um legado como pioneira para o talento latino em Hollywood. Frank Morgan. Frank Morgan foi um ator americano mais conhecido por sua icônica interpretação do mágico em O Mágico de Oz, 1939. Nascido em 1º de junho de 1890 na cidade de Nova York, Morgan teve uma longa carreira em Hollywood que se estendeu desde a era do cinema mudo até os primeiros dias da televisão. Sua versatilidade permitiu-lhe desempenhar uma ampla gama de papéis, de cômicos a dramáticos, e ele frequentemente aparecia em filmes produzidos pela MGM. Suas atuações memoráveis em The Shopworn Angel, 1938, e The Affairs of Susan, 1945, mostraram seu espírito e charme. A carreira de Morgan atingiu seu auge com O Mágico de Oz, onde ele interpretou o multifacetado personagem do mágico, tornando-se uma figura adorada na história de Hollywood. Apesar de seu sucesso, a carreira de Morgan enfrentou desafios devido aos seus problemas com álcool, o que prejudicou sua capacidade de assumir papéis principais nos últimos anos de sua carreira.
Mesmo assim, ele apareceu em mais de 50 filmes ao longo de sua carreira, com seu último papel importante sendo em Tortilla Flat, 1942. Frank Morgan faleceu em 18 de setembro de 1949 aos 1959, deixando um legado como um dos mais queridos atores de caráter de Hollywood, William Powell. William Powell foi um ator americano famoso por sua persona elegante e seu timing cômico perfeito. Nascido em 29 de julho de 1892, em Pittsburgh, Pensilvânia, a carreira de Powell abrangeu 3 décadas, durante as quais ele se tornou conhecido por seus papéis em comédias malucas e filmes de detetive. Seu par mais famoso foi com Myrna Loy na série Thin Man, onde interpretou o detetive charmoso e espirituoso, Nick Charles. As performances de Powell exalavam sofisticação, tornando-o um dos protagonistas mais queridos de sua época. A carreira de Powell floresceu nas décadas de 1930 e 1940, com papéis notáveis em filmes como The Great Ziegler, 1936, e Life with Father, 1947. Apesar de sua popularidade generalizada, a carreira de Powell desacelerou nos anos 50 à medida que novas estrelas surgiam. Ele fez menos aparições em filmes, mas continuou sendo uma figura respeitada em Hollywood. Powell foi nomeado para vários prêmios da Academia, incluindo por My Man Godfrey, 1936, onde ele demonstrou seu gênio cômico. Ele se aposentou na década de 1960 e faleceu em 5 de março de 1984, aos 91 anos, lembrado como um dos principais homens de destaque de Hollywood. Alan Ladd. Alan Ladd era um ator americano conhecido por seus papéis de durão em filmes de ação e faroestes. Nascido em 3 de setembro de 1913, em Hot Springs, Arkansas, Ladd tornou-se uma estrela nos anos 1940, com um de seus papéis mais icônicos em This Gun for Hire, 1942, onde interpretou um assassino impiedoso. Seu tipo de persona forte e silenciosa fez dele um dos astros mais populares da época, e suas atuações em filmes como Shane, 1953, e O Grande Gatsby, 1949, solidificaram seu lugar como protagonista em Hollywood. Apesar do seu sucesso inicial, a carreira de Ladd começou a declinar nos anos 1950, à medida que a demanda por papéis de durão diminuía, e ele enfrentava dificuldades com o alcoolismo. Seus papéis em filmes tornaram-se menos frequentes, e ele muitas vezes era relegado a papéis secundários. Os últimos anos de Ladd foram marcados por dificuldades pessoais e profissionais, embora ele continuasse a trabalhar na televisão. Ele faleceu no dia 29 de janeiro de 1964, aos 50 anos de idade, com seu legado como uma estrela clássica de ação ainda bem lembrado. Gloria Swanson. Gloria Swanson foi uma das estrelas mais glamorosas e icônicas da era do cinema mudo, mais conhecida por seu papel em Sunset Boulevard, 1950, que marcou um impressionante retorno às telas décadas após seu auge. Nascida em 27 de março de 1899, em Chicago, Illinois, Swanson tornou-se uma grande estrela nos anos 1920. Conhecida por sua beleza cativante e seus papéis em filmes como Queen Kelly, 1929, e The Trespasser, 1929. Os primeiros filmes de Swanson fizeram dela uma das atrizes mais bem pagas de Hollywood. No entanto, a chegada dos filmes sonoros no final da década de 1920 marcou o início de seu declínio, pois sua voz não se adequava aos papéis que frequentemente lhe eram oferecidos. Swanson fez várias tentativas sem sucesso de fazer a transição para os filmes falados, mas sua carreira sofreu muito nas décadas de 1930 e 1940. Na época em que Sunset Boulevard foi lançado, ela havia sido amplamente esquecida pelo público em geral, mas o filme revitalizou sua carreira e lhe rendeu uma indicação ao Oscar. Swanson continuou a trabalhar em televisão e cinema até a década de 1970. Ela faleceu em 4 de abril de 1983, aos 84 anos, lembrada tanto por seus filmes mudos magistralmente, quanto por seu notável retorno em Sunset Boulevard. Jean Arthur. Jean Arthur foi uma atriz americana conhecida por seu timing cômico encantador e voz distinta. Nascida em 17 de outubro de 1900 em Plattsburgh, Nova York, a carreira de Arthur decolou nas décadas de 1930 e 1940, com papéis de destaque em comédias malucas como O Galante Mr. Deeds, 1936, e Meu Reino por um Amor, 1943. Sua combinação única de charme, inteligência e vulnerabilidade fez dela a favorita de diretores como Frank Capra, e ela se tornou uma protagonista da era de ouro de Hollywood. Apesar de seu sucesso, Arthur era conhecida por ser um tanto reclusa e frequentemente descrita como difícil de trabalhar.
o que a levou a se afastar da atuação no final dos anos de 1940. Ela fez uma transição bem-sucedida para a televisão nos anos de 1950 com sua própria série, The Jean Arthur Show, de 1966. Até os anos de 1960, a carreira de Arthur havia, em grande parte, desacelerou e ela se aposentou da atuação em 1970. Jean Arthur faleceu em 19 de junho de 2000, aos 89 anos, lembrada por sua notável habilidade de trazer tanto humor quanto profundidade aos seus papéis na era dourada de Hollywood. Greer Garson. Greer Garson foi uma atriz anglo-americana que se tornou uma das estrelas mais amadas da década de 1940. Nascida em 29 de setembro de 1904, em Londres, Inglaterra, a carreira de Garson decolou após sua performance em Rosa da Esperança, de 1942, pela qual ganhou um Oscar de melhor atriz. Ela era conhecida por seu comportamento elegante e digno, o que a tornava uma favorita em papéis dramáticos. Filmes como As Portas do Céu, 1942, e Orgulho e Preconceito, 1940, consolidaram seu status como uma das principais protagonistas de Hollywood. A popularidade de Garson atingiu o auge durante a década de 1940, mas na década de 1950, seus papéis começaram a diminuir à medida que o interesse do público por estrelas mais glamourosas mudou. Sua carreira posterior a viu atuar mais em papéis coadjuvantes e na televisão, mas ela nunca recuperou a proeminência que teve em seus primeiros anos. Ao longo de sua carreira, ela apareceu em mais de 30 filmes e vários programas de televisão. Greer Garson se aposentou da atuação na década de 1960 e faleceu em 6 de abril de 1996, aos 91 anos, deixando um legado de elegância e performances fortes que definiram sua era. Claude Rains. Claude Rains foi um ator britânico cuja carreira se estendeu por quase 5 décadas, marcada por sua voz cativante e maestria em papéis de personagens. Nascido em 10 de novembro de 1889, em Londres, Inglaterra, Rains fez sua estreia no cinema em O Homem Invisível, 1933, onde interpretou o personagem titular, um de seus papéis mais icônicos. Sua voz distinta e presença imponente fizeram dele um favorito tanto em filmes dramáticos quanto de horror, incluindo Casablanca, 1942, onde interpretou o capitão Louis Renault, e Interlúdio, 1946, onde retratou um oficial nazista em conflito. A versatilidade de Rains permitiu-lhe interpretar uma ampla gama de personagens, de vilões a figuras simpáticas, e ele frequentemente era escolhido para papéis que lhe permitiam exibir sua presença imponente. Embora ele nunca tenha alcançado o status de protagonista, foi um dos atores mais respeitados de personagens em Hollywood. Nas décadas de 1950 e 1960, Rains apareceu na televisão e em papéis ocasionais no cinema, mas nos anos 1960, sua carreira desacelerou. Ele faleceu em 30 de maio de 1967, aos 77 anos, lembrado como um dos melhores atores de personagens de Hollywood. Martin Balsam. Martin Balsam era um ator americano conhecido por seu extenso trabalho em cinema e televisão, especialmente durante as décadas de 1950 e 1960. Nascido em 4 de novembro de 1919 no Bronx, Nova York, Balsam começou sua carreira no teatro antes de fazer a transição para o cinema. Ele ganhou reconhecimento por seus papéis em filmes como 12 Homens e uma Sentença, 1957, onde interpretou um jurado que inicialmente vota culpado, e Psicose, 1960, onde interpretou o infeliz detetive Arbogast, um dos personagens coadjuvantes mais memoráveis de Alfred Hitchcock. A carreira de Balsam foi marcada por uma variedade de papéis, tanto em filmes quanto na televisão. Ele ganhou um Oscar de melhor ator coadjuvante por seu papel em A Thousand Clowns, 1965, mas nunca atingiu o status de protagonista. Conforme Hollywood fez a transição na década de 1970, Balsam continuou a trabalhar constantemente tanto em filmes quanto na televisão, mas sua estrela desbotou um pouco em comparação com seus primeiros anos. Ele apareceu em mais de 100 filmes e programas de televisão, mas na década de 1980, ele frequentemente era relegado a papéis menores. Martin Balsam faleceu em 27 de fevereiro de 1996, aos 76 anos, lembrado por suas atuações sólidas e confiáveis em uma ampla gama de